E aqui no Hotel Colina do Castelo decorreu um jantar de recepção aos novos médicos que vêm exercer as suas funções no distrito de Castelo Branco. De facto, não estamos a viver um tempo de facilidades e eles vão ter um futuro pelo qual vão ter que lutar muito, vão ter que se esforçar, vão ter que se empenhar. Eventualmente alguns vão ter que emigrar, porque nós estamos numa fase em que estamos a formar muitos médicos. Nós temos muitos médicos em Portugal, somos o quarto país da Comunidade Europeia com mais médicos. O Serviço Nacional de Saúde é que depois não os contrata como devia contratar e por isso nos últimos 4 anos emigraram mais de 1000 médicos. Nós estamos neste momento a um ritmo, dando o exemplo do ano passado, em que se reformaram 430 médicos, acabaram a especialidade, portanto formaram-se novos especialistas, foram 1050 e entraram na especialidade 1562. Portanto, nós não temos um problema de falta de formação de médicos, temos um problema de falta de contratação de médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o futuro que eles vão ter que enfrentar, não só por estas questões profissionais, mas também pelos constrangimentos financeiros do país, que não se antevêem, que vão ser aliviados em termos de dinheiro disponível para o Serviço Nacional de Saúde, vão também colidir com um exercício normal da prática médica, o que é também um fator que leva alguns médicos a emigrar. Portanto, não vai ser fácil o futuro nem dos médicos nem dos portugueses. Aquilo que eu lhes vou dizer é que o futuro deles está nas mãos deles e aquilo que eles prepararem será aquilo que irão colher, mas que também, para além de darem atenção aos problemas profissionais, devem também dar atenção aos problemas do país e devem ser cidadãos inteiros, participativos, exigentes. Nós precisamos de um Portugal com mais cidadania, com os cidadãos a serem mais interventivos, mais exigentes com a forma como o país é governado, mas infelizmente o que nós vemos é os cidadãos admitirem-se cada vez mais, nomeadamente pelo nível de abstenção nas eleições, e portanto aliarem-se do futuro do país, contribuindo com esse alinhamento para que esse futuro seja cada vez menos risonho. Mas isso é uma responsabilidade de todos, dos jovens médicos, dos jovens portugueses, de todos os portugueses, terem uma postura diferente, que nós vemos noutros países culturalmente mais evoluídos, serem mais exigentes, mais participativos, mais reivindicativos relativamente ao poder legislativo e executivo, para que nós possamos vir a ter todos o melhor futuro. Toda a gente tem os seus problemas, mas aquilo que importa mais na afirmação que me fez são os problemas dos doentes. E nesse aspecto, os problemas dos médicos estão em segundo plano. Os médicos existem para tratar os problemas dos doentes. Mas também lhe devo dizer uma coisa, que o médico, para tratar bem um doente, também tem que estar bem. E, portanto, tem que ser criadas as condições para os profissionais de saúde, não só os médicos, qualquer profissional de saúde, ter condições de trabalho, ser bem tratado, ser respeitado, ser considerado e ser reconhecido o seu importante papel, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. E isso ajudaria muito os profissionais a fazerem ainda melhor o seu trabalho em prol do doente, que é a sua razão de ser, a sua razão de existir. Nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde está a atravessar problemas muito profundos. A Secção Regional do Centro, por exemplo, teve a oportunidade esta semana de denunciar uma situação grave. É grave no país, mas particularmente grave na região centro, que é a situação dos cuidados intensivos, onde há falta de camas para doentes críticos em todos os hospitais da região centro e, sobretudo, há falta de profissionais. Para lhe dar uma ideia, seriam necessários na região centro 90 intensivistas, só existem 30. Seriam necessárias 150 camas de cuidados intensivos, só existem 75.
Como sabe, o doente crítico é um doente que está em perigo de vida. É um doente que tem que ter um tratamento diferenciado do ponto de vista das instalações, diferenciado do ponto de vista dos profissionais de saúde que o vão ajudar, que o vão acudir, que o vão tratar. E a região centro tem graves problemas nesse aspecto. Tem problemas também de outras ordens. Como sabe, os hospitais estão subfinanciados. Como sabem, há muitos utentes sem médico de família, nomeadamente na região centro. Desculpa, quantos utentes é que estão sem médico de família? Neste momento, e não querendo estar aqui a dar números errados, penso que são à volta de 130 mil na região centro. Não tenho os números concretos para o distrito de Castelo Branco, mas isto é uma situação que nos preocupa. E quando eu digo nos preocupa, não é se preocupa só a ordem dos médicos, preocupa todos os médicos. E obviamente, quando os médicos sentem que não têm meios técnicos, muitas vezes, para tratar os seus doentes, médicos nos reportaram que, inclusivamente, não têm medicação para tratar os seus doentes. Obviamente que os médicos não ficam satisfeitos e não estão bem. É preciso o Ministério da Saúde ter um pensamento diferente, não se preocupar só, também é importante, obviamente, com os aspectos financeiros, mas também preocupar-se com a qualidade dos cuidados de saúde, preocupar-se com as necessidades dos doentes e reorganizando muitas coisas. Pode-se fazer, digamos, milagres. Não é só preciso mais dinheiro, obviamente que é preciso mais financiamento para o Serviço Nacional de Saúde, mas, sobretudo, é preciso uma melhor organização. E isso não tem sido feito estes últimos anos. No ano passado, provavelmente vocês estão recordados, uma altura muito polémica, daquela epidemia da gripe, que foi brutal. Os grandes hospitais centrais tiveram dificuldades de resolver este tipo de problemas, com uma séria lista de espera, pessoas horas e horas à espera para resolver problemas, sem camas, sem tudo isso. E a Ordem, muito bem, quer dizer, denunciou isso e foi uma altura de muita polémica. Mas eu, como sou aquele homem otimista por natureza, eu convidei o nosso bastonário, e nomeadamente o presidente da secção regional do centro, a fazer uma visita a zonas do país onde esses problemas não existem. Ainda há pouco tempo fomos fazer a visita à região da Covilhã, à região de Tortozendo e do Teixoso. Tínhamos feito nessa altura, está agora a fazer precisamente um ano, a visita aqui a Castelo Branco. E quero dizer que a quantidade de médicos que faltam para que cada cidadão tenha direito a um médico de medicina geral e familiar é mínima. E penso que a muito breve prazo vamos encontrar os números ideais nessa proporção. Quais são as dificuldades que os médicos aqui poderão encontrar? Se calhar, para já, num número que é escasso. E, portanto, que poderá obrigar os médicos, de alguma forma, a terem que trabalhar mais e disponibilizarem-se mais para situações de urgência. Eu, do resto, muito honestamente, quer dizer, as queixas do convívio que eu tenho com os médicos mais jovens, médicos já de carreira e tudo isso, muito honestamente, não vejo que haja problemas de maior a apontar para o exercício da sua profissão. Doutor, sabemos que, por exemplo, no caso das urgências, que tem havido maiores dificuldades. Se eu me sinto doente ou se tenho um filho doente, a primeira coisa que eu tenho de fazer é ir procurar alguém. E muitas vezes esse alguém mais próximo que está é o serviço de urgência. As pessoas também têm que ser anunciadas é que o serviço de urgência não serve para resolver tudo. E muitas vezes até traz problemas às próprias pessoas. Felizmente que os diversos governos, sejam o que cor forem, que têm vindo, têm de alguma forma chamado a atenção de que a grande maioria das situações não tem necessidade de recorrência à urgência, nomeadamente as situações de síndromes gripais. E para isso foram criadas linhas, em vez de dirigirem diretamente à urgência, podem, de alguma forma, nessas linhas serem aconselhadas sobre as opções que devem tomar. Mas, logicamente, que quando há epidemias, isso é como toda a gente consegue imaginar. Se houver um tremor de terra, nós nunca sabemos se vão ficar 100 pessoas, 200 ou 300. E, portanto, a disponibilidade que temos terá que ser, entretanto, resolvida consoante são o tipo de situações. É natural que haja crises nessas epidemias de maior acesso, mas são situações temporais, tem a ver com o tempo. A realidade é que no dia-a-dia isso não se passa. Há uma preocupação, nomeadamente no hospital onde eu trabalho, há uma preocupação constante de saber qual é a média de espera que as pessoas estão, independentemente da cor da pulseira que têm.
e garanto que em hospitais com esses que ainda apresentam alguma qualidade no atendimento aos seus doentes, são coisas que não são propriamente relevantes. Poderá haver um caso, e vocês recordam-se, comunicação social, daquele infeliz acidente que houve no quilómetro 77, que só há pouco tempo é que soube que o 77 tanto é no sentido ascendente como no sentido descendente, e foram mobilizados nessa altura, numa situação de catástrofe, foram mobilizados todos os médicos da região. Toda a gente apareceu, quem estava e quem não estava de serviço. Situações epidémicas, como no caso das gripes, que felizmente este ano isso não se verificou, é natural que haja um ou outro dia de maior carência médica. Mas são situações que são pontuais.